Olá pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Biologia Animal aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu estou desenvolvendo esses vídeos como parte da disciplina de iniciação à docência. O nosso objetivo aqui é mostrar para vocês como seria um pouquinho das aulas práticas desenvolvidas em laboratório na disciplina de ictiologia. Eu espero que vocês gostem, vamos lá! Olá pessoal, meu nome é Dandara e eu sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação de Biologia Animal. Junto ao Léo serão ministradas as videoaulas práticas da disciplina de ictiologia. Bom, nesse nosso primeiro encontro, conheceremos o filo cordata, dando uma breve caracterizada, dizendo suas principais características e os seus subfilos. A ideia desse vídeo é focar nos peixes de fato, que fazem parte do subfilo dos vertebrados, que são os agnatas atuais, que são as lampreias e as feiticeiras, e os gnatostomatos, os tubarões, as raias e as quimeras. Vamos lá! O filo cordata. Os cordados, eles possuem esse nome por apresentar uma notocorda em algum estágio do seu ciclo de vida. Além dessa característica, eles possuem mais 4 características que diferem eles de todos os outros filos, que são um tubo nervoso dorsal oco, fenas faríngeas, um endóstilo e a cauda pós-anal. Ele é composto por 3 subfilos. 2 desses subfilos são de invertebrados e são conhecidos como protocordados, que são os urocordados, conhecidos também como tunicados, e os cefalocordados, conhecidos como anfioxos, e os vertebrados. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada subfilo e dar uma rápida caracterizada. Os urocordados. Os urocordados, eles são popularmente conhecidos como tunicados e são altamente complexos na fase adulta. Mas por que esse nome tunicados? Eles são chamados de tunicados porque eles apresentam uma túnica resistente que circunda todo o animal e que contém celulose. Eles são, na maioria, séssil quando adulto, apesar de ter umas espécies livre-natantes, e habitam todos os mares, entre marés e até em altas profundidades. Apenas na fase larval que eles possuem todas as características marcantes dos cordados. E é nessa fase também onde a notocorda está presente apenas na região caudal. E por isso eles levam esse nome de urocordados. Quando eles sofrem metamorfose, eles perdem essa notocorda e o cordão nervoso se torna apenas um gânglio. Os cefalocordados são popularmente conhecidos como anfioxos. Esses animais eles habitam os mares subtropicais e tropicais de todo o mundo. Eles permanecem semi-enterrados, apenas com uma parte anterior para fora, onde eles filtram as partículas de alimentos em suspensão. Eles têm um corpo translúcido e uma região anterior, denominada rostro, que é sustentada pela notocorda, e daí eles recebem esse nome de cefalocordados. Bom, ele, entre todos os cordados, é o animal que apresenta as principais características dos cordados mais evidentes. E além dessas características serem evidentes, eles também possuem características que lembram muito um vertebrado. Uma dessas características seria a sua musculatura segmentada no tronco. E por fim, o subfilo vertebrado. Os vertebrados, eles são assim conhecidos por possuírem vértebras que têm a função de proteção para a medula espinhal. Ele é o maior e mais complexo entre os 3 subfilos. Aqui no nosso vídeo, o foco são os peixes viventes desse subfilo. Nessa nossa primeira videoaula, nós vamos falar sobre os agnatas, que são as feiticeiras e as lampreias, e os gnatostomatos, que são as raias, os tubarões e as quimeras.
e a ordem Mixiniforme, que são as feiticeiras, ou como também são conhecidas peixe-bruxa. São exclusivamente marinhos, estão sempre associados ao fundo, com dezenas a centenas de metros de profundidade. Elas têm a nadadeira anal e dorsal reduzida ou ausente, uma única abertura nasal, 3 pares de tentáculos que envolvem essa abertura nasal e a boca. Dentro da boca, elas possuem 2 placas córneas multicuspidadas que estão dispostas lateralmente e que se assemelham a uma língua que pode ser protraída e retraída num movimento de pinça que serve para a apreensão de alimentos. Também possuem 15 pares de câmaras branquiais em formas de bolsa, até 15 pares, na verdade. Uma notocorda persistente no adulto, a ausência de qualquer elemento vertebral e também não possui linha lateral. Um fato interessante sobre esse animal é que ele possui um mecanismo de defesa, que é uma glândula de muco que está na lateral do corpo, que secretam mucos e filamentos proteicos que, quando entram em contato com a água, se enrijecem e se entrelaçam, formando uma espessa rede que envolve o animal e que protege ele. Agora eu vou falar um pouco sobre a classe Petromesontina, composta pelas lampreias. Assim como as feiticeiras, as lampreias fazem grupo dos agnatos, portanto, não possuem mandíbula. E juntas elas podem ser reunidas em um grupo chamado ciclostomata, que são os peixes com boca circular que não possuem mandíbula. Então agora eu vou falar um pouco das características de diagnóstico desse animal. As lampreias têm um corpo alongado e cilíndrico, com a pele nua, ou seja, sem escamas. Podem ter de 1 a 2 nadadeiras dorsais, nesse caso tem 2, e sem apêndices pares, sem as nadadeiras peitorais ou pélvicas. Aqui na região da cabeça a gente tem o olho, que não é tão desenvolvido, mas já é funcional, tem um de cada lado. Aqui no dorso tem uma abertura nasal e um disco oral. Esse disco oral apresenta essas fímbrias, que são vilosidades, circundando todo o disco e com muitos dentículos queratinizados bem desenvolvidos, formando esses círculos de dente no interior do disco. Existem espécies que não são parasitas e as que são ectoparasitas, principalmente de peixes ósseos. Elas prendem-se no corpo do hospedeiro por sucção, criando um vácuo com essa ventosa e por ação dos dentículos. Elas possuem uma glândula oral que secreta uma substância anticoagulante e usam uma estrutura muscular semelhante à língua para raspar e sugar os fluidos do hospedeiro. A língua está situada bem ali no interior do disco, também tem dentículos córneos. Quando satisfeita, ela libera o hospedeiro debilitado e com a ferida aberta. Não chega a matar necessariamente o hospedeiro. Elas possuem 7 pares de bolsas branquiais que se abrem em 7 aberturas externas de cada lado do corpo, logo atrás da cabeça. A região faríngea nos adultos passa a ter uma função exclusivamente respiratória. Então ela termina no fundo cego e a água entra e sai por essas aberturas das bolsas branquiais. Desse modo, as lampreias fixas no hospedeiro podem se alimentar continuamente e continuar respirando. Existem espécies de água doce, mas a maioria são marinhas. As marinhas, na fase adulta, migram para a água doce para a reprodução, então elas são anádromos. Também são semélparas, isso quer dizer que após a reprodução elas morrem. Então chega um momento nos adultos que eles começam a investir exclusivamente em características associadas à reprodução. Por isso, a gente pode encontrar tantos óvulos nas fêmeas. Ocorre a construção de ninhos, primeiramente pelos machos e depois com o auxílio das fêmeas, onde eles se fixam, através da ventosa, do disco oral, a grandes pedras e agitam o corpo, ocorrendo ali vários eventos reprodutivos durante alguns dias. Eles possuem larvas do tipo amocete, que vivem associadas ao substrato e são filtradoras, muito parecidas com os anfioxos, e podem ficar nesse estágio por até uns 7 anos. Depois completam rapidamente a sua metamorfose, podendo permanecer no ambiente de água doce ou, no caso das espécies marinhas, retornar para o ambiente marinho. Aqui a gente pode ver também
um intestino bem longo e elas não possuem estômago. Antes, nós estávamos falando do grupo dos agnatas, formado pelas feiticeiras e lampreias. Agora nós vamos começar a falar do grupo dos gnatostomata, que já são os peixes que possuem mandíbula. Esse grupo é formado pelos condrites, que são os peixes cartilaginosos, como os tubarões, as raias e as quimeras, e os osteíctes, que são os peixes ósseos, do quais se originaram os tetrápodes. Os condrites possuem um endoesqueleto basicamente cartilaginoso, podendo ser calcificado, mas nunca ossificado. Essa classe é formada por duas subclasses: Holocéphale, composta pelas quimeras, e Elasmobranch. Os Elasmobranch possuem duas subdivisões: Selac, composta pelos tubarões, e Batóidea, pelas raias. Então nós vamos começar a falar primeiro dos tubarões. A grande maioria dos tubarões possui o corpo fusiforme, que é revestido por escamas do tipo placoide, exclusivo dos condrites. Essas escamas são semelhantes a pequenos dentes formados por dentina e um tipo de esmalte. São bastante rígidas e voltadas para trás, conferindo uma textura áspera de lixa. A gente pode observar isso quando passa o dedo, por exemplo, aqui no sentido inverso. Elas servem para reduzir a turbulência causada pelo atrito com a água, aumentando assim a eficiência de natação. Eles possuem olhos e fendas branquiais na lateral do corpo. Essas fendas podem variar de 5 a 7 pares, nesse caso a gente tem 5, e as nadadeiras são rígidas. Aqui a gente tem as peitorais, que são posicionadas horizontalmente, uma dorsal, a segunda dorsal, a nadadeira caudal heterocerca, as peitorais, já falei, a pélvica e a nadadeira anal. Um outro formato de corpo que a gente pode encontrar nos tubarões são os achatados dorso-ventralmente, aqui por exemplo no caso do cação-anjo. Mas ainda assim eles possuem as fendas branquiais na lateral do corpo, com os olhos na porção superior da cabeça. Aqui também tem dois espiráculos bem grandes, a boca em posição quase terminal. Não possuem nadadeira anal, as pélvicas e também duas dorsais e uma caudal. Os tubarões possuem órgãos sensoriais muito desenvolvidos que lhes permitem localizar presas mesmo quando muito distantes ou enterradas no substrato. Esses órgãos incluem as narinas, estão localizadas ventralmente na cabeça, com função quimiorreceptora. Eles são capazes de detectar moléculas dissolvidas na água em concentrações mínimas. A visão nos tubarões também é muito boa. Eles possuem olhos laterais com a retina rica em bastonetes, o que fornece uma visão em preto e branco, mas muito adaptada à baixa luminosidade. Eles também têm uma membrana nictitante nos olhos. A gente vai falar um pouco mais sobre ela em outro vídeo. Também está presente nos tubarões, assim como nos peixes ósseos, a linha lateral, que é um fino suco que começa na cabeça, se estendendo por todo o corpo, que contém muitas pequenas aberturas com células nervosas que são sensíveis à pressão, os neuromastos. É algo como se fosse um sentido de tato à distância. Outro órgão sensitivo muito importante e muito eficiente presente nos tubarões são as ampolas de Lorenzini. Elas estão localizadas na cabeça, principalmente na parte ventral do focinho. São esses inúmeros buraquinhos, eu acho que vocês não estão conseguindo ver, mas eu vou colocar uma imagem, que são canais sensitivos ligados a pequenas ampolas que contêm eletroreceptores, capazes de detectar correntes elétricas dos músculos de outros organismos. Aqui a gente tem um tubarão martelo, que possui esse focinho alongado, e as ampolas estão distribuídas ao longo de todo o focinho, o que torna esses animais muito eficientes para encontrar presas que podem estar enterradas ou intocadas. Os tubarões, eles são excelentes predadores e utilizam uma sequência ordenada dos sentidos para localizar, identificar e atacar sua presa. Então, primeiro eles utilizam o cheiro, através do olfato, depois a mecanorrecepção, através do sistema de linha lateral, a visão e depois a percepção elétrica, através das ampolas de Lorenzini. Os dentes dos tubarões são homólogos às escamas placoides e estão dispostos em fileiras ao longo de uma espiral.
Assim, quando há a perda dos dentes funcionais, por desgaste ou queda, eles são substituídos por novos dentes que estavam em desenvolvimento. Eles também possuem cinese craniana, que é a capacidade de mover os ossos do crânio. Dessa forma, eles conseguem projetar a mandíbula, aumentando o ângulo de abertura, permitindo se alimentar de presas maiores. Quanto à reprodução desses organismos, uma característica comum de todos os condrictes é a fecundação interna e a presença de um órgão copulatório nos machos chamado clásper. Clásper é uma modificação da nadadeira pélvica e durante a cópula o macho introduz o clásper na fêmea para a liberação do sêmen. Uma curiosidade sobre a reprodução dos tubarões é que ela é bastante violenta. Então os machos utilizam a boca para morder e segurar as fêmeas, por isso elas possuem até a pele mais espessa do que os machos. Nesse ato eles costumam até perder alguns dentes. Os tubarões podem ser ovíparos, com ovos grandes e bastante vitelo. Muitos são ovovivíparos, que retêm os jovens em desenvolvimento no útero, enquanto eles são nutridos pelo conteúdo do saco vitelino até o nascimento. Ou vivíparos, onde o embrião recebe a nutrição da corrente sanguínea materna através da placenta, ou de secreções nutritivas produzidas pela mãe. A outra subdivisão dos elasmobranqui é a batódia, composta pelas raias. As raias possuem um corpo achatado dorso-ventralmente, com olhos na porção dorsal da cabeça e a boca, fendas branquiais. Aqui a gente tem as fendas e a narina na porção ventral. Elas possuem um espiráculo no dorso da cabeça, logo atrás dos olhos, que são ligados à câmara branquial e servem para a entrada de água para as brânquias. Isso evita o entupimento das brânquias, pois a boca está frequentemente enterrada na areia. As nadadeiras peitorais são fusionadas, formando um disco. As raias geralmente possuem o corpo sem escamas e o formato do disco, formado pelas nadadeiras peitorais, pode variar de espécie para espécie, por família, por ordem, e elas possuem uma cauda que pode ser bem curtinha, por exemplo aqui da raia borboleta, pode ser alongada, com nadadeiras dorsais, aqui no caso da raia viola, com uma caudal terminal, ou bem longas em forma de chicote, podendo ter espinhos ou ferrões serrilhados, que são modificações das escamas placoide. As ampolas de Lorenzini também estão presentes nas raias e estão situadas no focinho e ao longo das nadadeiras peitorais. As raias elétricas, ou treme-treme, possuem órgãos elétricos peitorais e a voltagem pode ser suficiente para paralisar uma presa ou atordoá-la e desencorajar predadores. Assim como os tubarões, as raias possuem fecundação interna e clásper nos machos. Aqui a gente só tem fêmeas. Também podem ser ovíparas, ovovivíparas e vivíparas. Os ovos são encapsulados em invólucros espinhosos e são conhecidos como bolsa de sereia. Possuem dentes formados por coroas achatadas que formam placas dentígeras, bem fortes, adaptadas para triturar presas como moluscos, crustáceos e ocasionalmente pequenos peixes. As raias pelágicas alimentam-se de plâncton e pequenos peixes filtrados na coluna d'água, mas também possuem milhares de dentículos que são utilizados para morder a fêmea durante a cópula. Também podem possuir nadadeira cefálica para auxiliar na alimentação. Holocéfalos. Fazem parte dessa subclasse as quimeras. Esses peixes, eles não possuem escamas, eles possuem um corpo nu. E quando possuem escamas, essa escama está associada à linha lateral. Eles possuem olhos grandes, estão geralmente associados a grande profundidade. Eles também têm um opérculo cartilaginoso que recobre as fendas branquiais, criando assim só uma abertura branquial. Eles têm uma maxila fundida ao crânio e uma mandíbula com uma placa achatada. Na primeira nadadeira dorsal, eles podem possuir um espinho que
Geralmente está associado a glândulas de veneno e à presença de clasper cefálico. E é isso, pessoal. Nesse vídeo, nós vimos um pouco sobre o filo dos cordados, passamos sobre seus subfilos, conhecemos tunicados e os anfioxos e entramos no mundo dos vertebrados. Conhecemos os peixes sem mandíbulas, que são os agnatas, que é a lampreia e a feiticeira, e conhecemos também os nossos queridos e temidos tubarões e raias, assim como a diferentona quimera. No nossa próxima videoaula, nós iremos conhecer os osteíptes, que são os peixes ósseos. Então, até lá, gente!